Bom dia, turma do segundo A e segundo B. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, né? Então, primeiramente, desejar a vocês uma boa semana, uma boa terça-feira para todos nós, tá bom? Então, como a gente combinou na aula passada, hoje a gente vai falar sobre a ética na Idade Média e também algumas concepções éticas na Idade Moderna, como a concepção de Hume, John Locke, René Descartes e assim sucessivamente, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver a concepção de Kant, de Nietzsche e do Habermas. Então, para começar a nossa aula também, eu queria que vocês olhassem esse pensamento aqui do Padre Fábio de Mello. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Né? Então, para que reforcem e motive vocês nessa semana que está iniciando e também durante todo o mês, tá bom? Então, vamos lá. A ética medieval. A Idade Média foi dominada pelo catolicismo na Europa Ocidental, pautando uma ética vinculada com a religião e dogmas cristãos, dominando o panorama conceitual entre o século XI e o século XIX, a despeito de mudanças significativas com o Renascimento e depois a entrada na modernidade e o Iluminismo. Então, a Idade Média, a concepção ética é baseada pela Igreja Católica, pelos dogmas da Igreja Católica, como a gente vai ver agora na nossa aula. Dentre as concepções filosóficas que influenciaram fortemente o conceito de ética medieval, cabe destacar as ideias de Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, que são os principais autores desse período, tá bom? O Santo Agostinho ele vai ter um pensamento voltado em Platão, Santo Anselmo também com pensamento também Platão e São Tomás de Aquino, um pensamento baseado no Aristóteles. Ou seja, eles pegaram o pensamento ético deles lá e fizeram essa modificação dentro da religião. Para Santo Agostinho, a verdade é uma questão de fé, revelada por Deus, superando a razão, subordinando o Estado e a política à autoridade da Igreja. Então aqui você já observa, vou marcar aqui para que vocês entendam já o que é ética segundo o Santo Agostinho. Tá bom? Continuando. Houve também uma subordinação da ética à moral, com a última sobrepondo-se à primeira, invertendo a ótica a favor da heteronomia pautada pelo cristianismo. Lá na Grécia Antiga, a gente viu que a ética estava baseada na razão. Aqui ela está baseada na fé. Tá bom? O catolicismo alterou profundamente a ética, introduzindo a ideia de que a bondade, uma vida virtuosa, só podia ser alcançada pela vontade de Deus, desvinculando a felicidade da racionalização do mundo, como a gente viu lá na Grécia Antiga, né, pelos gregos. Tá bom? Vocês já vão marcar aqui para que vocês possam entender. Esses pontos que eu estou marcando são os pontos básicos para que vocês entendam como é que a ética era entendida na Idade Média. Embora a máxima cristã, fazer ao outro o que queres que para ti, seja perfeitamente condizente com a concepção original de ética, o ascetismo e o martírio modificaram o conceito, operando uma releitura das ideias filosóficas de Platão e Aristóteles, como a gente viu, né? Eu vou marcar isso aqui para vocês também, tá bom? Para que vocês possam entender a concepção medieval. O ascetismo cristão, do grego ascese, exercitar, consistia na renúncia ao prazer e mesmo à satisfação de qualquer espécie, aplicada a tudo que é terreno e material, fomentando práticas como a mutilação genital, celibato e jejum. Um grande problema para a fundamentação ética, visto que a mesma se caracteriza pela busca do prazer, representado pela felicidade, configurando um hedonismo relativo e satisfação consigo mesmo e o próprio papel no coletivo. Uma concepção considerada pecado da vaidade pelo cristianismo, razão que tornava a moral mais importante que a ética na Idade Média. Né? Vocês observam aqui, ó, uma concepção considerada pecado da vaidade pelo cristianismo, razão que tornava a moral mais importante que a ética na Idade Média. Aí vocês vão ver aqui a diferença, né? Lá da Grécia Antiga para a Idade Média. O martírio implicava em valorizar a dor em nome da fé, do grego martis, testemunha, implicando em agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando contrária à razão, guiando-se pelos dogmas estabelecidos pela Igreja, independente do que é determinado pela ética. Então vocês observam aqui, ó, dogmas. Então, como a gente viu lá no começo da aula, a ética é baseada nos dogmas, dentro da Idade Média.
né, baseado dentro do cristianismo. Mais um fator de fortalecimento da moral, aumentando a ignorância da maior parte da população europeia quanto ao discernimento conceitual da ética, né? Então, naquela época, a ideia de ética estava baseada na fé e não só pela razão, como os gregos pensavam, como os gregos acreditavam. Aí você já vê a diferença entre a Grécia Antiga e a Idade Média. Uma coisa importante também é que aqui na Idade Média, Deus era o centro de tudo. Deus era o centro de todo conhecimento. Tá? Tudo era baseado através do teocentrismo. Tá bom? Neste contexto, o mundo sensível e inteligível platônico foram reinterpretados, né, por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, identificados com a vida mundana em oposição ao paraíso nos céus, com a verdade só podendo ser contemplada através da fé em Deus e a felicidade alcançada somente após a morte. Porque os gregos acreditavam que a felicidade era aqui na Terra, começava aqui. Já na Idade Média, né, no cristianismo, a felicidade só podia ser alcançada pelas suas ações após a morte. Né? Tudo desde que os preceitos católicos tivessem sido seguidos à risca em vida. Ou seja, se eu pratiquei o bem aqui na vida na Terra, então eu vou, né, a minha felicidade está no céu. Né? E os gregos acreditavam que a felicidade estava aqui na Terra. Tá bom? A ética cristã, através do pensamento de Tomás de Aquino, também fez uma releitura do pensamento aristotélico. O tomismo procurou conciliar a fé e a razão, condicionando os atos dos indivíduos à natureza humana. No entanto, ao afirmar que a dita natureza humana estaria na essência divina, inclinada à bondade, como pretendia Aristóteles, não fez mais que reafirmar a subordinação da fé à razão. Vocês observam que eu marquei de amarelo para que vocês possam entender o pensamento dos autores, Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, o caminho para a felicidade passaria pela grande ética, caracterizada pelo justo equilíbrio divino, projetado na ordenação da sociedade. Portanto, em aceitar contradições sociais e econômicas, a desigualdade como vontade de Deus, esperando receber a recompensa no além, quando finalmente a contemplação do paraíso permitiria atingir a felicidade plena, individual e coletiva, participando e retornando ao Espírito Divino. O que representou uma relativização da ética, fragmentada e aplicada apenas a um contexto específico de estamento grupal e social. Segundo ele, os princípios comuns da lei natural não podem ser aplicados do mesmo modo, indiscriminadamente, a todos os homens, devido à grande variedade de raças, costumes e assuntos humanos. Por isso existe a diversidade das leis positivas nos diversos povos. Aí temos aqui, né, ó. Cadê? Para harmonizar, né? Cadê? Para harmonizar a sociedade ao invés da ética, dada a sua segmentação, caberia a moral servir de referencial. Então a moral era, como a gente viu lá no começo do primeiro bimestre, a moral para os medievais era muito importante, porque estava baseado dentro dos dogmas cristãos. Né? Então aí vocês observam a questão da relação e a diferença entre a Idade Média e a Idade, né, e a Grécia Antiga. Santo Anselmo, outro filósofo que a gente está vendo agora, pai da escolástica, tem tendência filosófica que prepunha a educação como meio de vencer o ceticismo e doutrinar o homem na fé cristã, mostrando sua superioridade frente à razão. Afirmou que os princípios morais seriam intuitivamente auto-evidentes, condicionados às ações à vontade de Deus. Né? Relegada ao segundo plano na efetivação da justiça, a ética passou a ser entendida como aplicada a contextos específicos, abrindo caminho para a visualização conceitual dos aspectos éticos erroneamente, apenas vinculados com a atuação profissional com regras que valeriam somente entre iguais. Assim, a tendência de interpretação conceitual da ética platônica prevaleceu sobre as demais abordagens, sendo acentuada pela visão cristã que valorizar a moral em detrimento da uma concepção ética universalizadora. Quase não sai, né, pessoal? Mas deu certo. Tá bom? Então aqui, a ética na Idade Média, ela era baseada aqui nos dogmas dentro do cristianismo, né, principalmente dentro da Igreja Católica. Aí a gente viu os principais autores: Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino. É importante que vocês depois façam a releitura
E qualquer dúvida sobre a ética na Idade Média, vocês façam para mim, tá bom? Me perguntem no privado ou no WhatsApp, tá bom? Agora a gente vai ver a outra parte que eu marquei aqui para vocês com outra cor diferente na Idade Moderna, né? Entre os séculos 16 e 18, as discussões éticas estiveram centralizadas no embate entre racionalismo e empirismo. Aí você já vê que aqui o que vai predominar agora é o antropocentrismo, ou seja, a ética agora está baseada na ideia, na teoria, na teoria do conhecimento e na razão. Lá na Idade Média era só na quê? Era só na fé, tá bom? A Idade Moderna foi a época da formação e consolidação dos Estados nacionais europeus, precedendo a Revolução Francesa e Industrial, quando a separação entre o Estado e a Igreja tornou-se definitiva, com a preponderância do antropocentrismo e a aceleração do avanço da ciência. Ou seja, aqui houve uma separação entre Igreja e Estado, né? Então, houve essa separação entre a igreja, entre a fé e a razão, né? E surgiram essas duas correntes filosóficas muito importantes que a gente estuda até hoje, o racionalismo e o empirismo. O que é o racionalismo, Fabiano? Toda teoria está baseada somente na razão, né? E o empirismo, toda teoria está baseada na prática, ou seja, eu tenho que ver, então tenho que ver para ter sentido aquela teoria. Aí a gente vê a diferença dos dois, tá bom? Foi também um período de transição para a idade contemporânea, registrando contradições de cunho ainda medieval e forte influência da religião na vida das pessoas, que a gente vai ver na próxima aula. Qualquer que seja a tendência teórica, a ética passou a ser vista novamente enquanto voltada para a busca da felicidade coletiva, retomando seu sentido original grego, vinculando com a política, compondo orientações para a realização plena do cidadão. Na Grécia Antiga, a felicidade estava baseada no coletivo. Na Idade Média, não. A felicidade estava baseada no individual. E aqui a gente vai voltar a esse termo que eu marquei para vocês aqui, ó, a eudaimonia. Né? O que é eudaimonia? A busca da felicidade, que os gregos, principalmente o Aristóteles, colocavam muito, né? Onde entraria o Estado como fomentador e garantidor de condições de transformadoras, providenciando educação, direitos individuais, justiça e subsistência. Neste sentido, os preceitos religiosos começaram a perder força em uma tentativa da ética de sobrepor a moral, universalizando e discutindo o princípio de convivência em sociedade. Então aqui a religião ela começou a ter uma decadência, porque o antropocentrismo estava se sobressaindo ao teocentrismo, o que tornou o atributo da ética realizar uma reflexão sobre a construção dos valores que balizam a moral, instruindo uma crítica sobre práticas e ações humanas no âmbito da axiologia e da teoria dos valores. Aí eu quero que vocês, por favor, pesquisem o que significa essa palavra axiologia, tá certo? E agora a gente vai ver os autores. Primeiro, René Descartes, que a gente vai ver logo, né? O René Descartes, que o pensamento mais conhecido dele é cogito ergo sum, penso logo existo, e é um dos principais pensadores da corrente filosófica chamado racionalismo. Embora Descartes não tenha pensado especificamente a ética, sua concepção filosófica remete a uma transição entre a Idade Média e a moderna, pois Deus é a garantia de existência do seu eu físico, fator significativo que compôs a ética racionalista e meio à dúvida que origina o cogito. Então, para Descartes, a ética dele está baseada muito dentro da questão ainda da fé, né? Ele faz essa conciliação entre a fé e a razão. Muito interessante, tá bom, pessoal? O caminho da dúvida cartesiana conduziu Descartes a estabelecer uma moral provisória, baseado em recomendações como obedecer às leis e costumes do país, mantendo a religião e a fé em Deus, guiando-se pelas opiniões mais moderadas e aceitas pela prática, evitando excesso e cultivando o bom senso. Então, o pensamento de René Descartes está baseado, por mais que ele seja racionalista, ele está baseado muito dentro da questão da religião também. Obediência a Deus, ter esse equilíbrio entre a fé e a razão, né? Em primeiro lugar, existe uma defesa da ética vinculada com as necessidades do Estado, estando subordinada ao direito. É muito interessante esse pensamento do René Descartes, viu, pessoal? Ele não queria fazer uma guerra, ele queria fazer a conciliação entre a fé e a razão. Depois, uma normatização ética atrelada à razão, obrigando ao indivíduo a refletir e tomar decisões sob pena de entregar-se ao azar, né? Ou seja, o sujeito que não vê esse equilíbrio, ele vai ser punido.
Aí outro racionalista é o Baruch de Spinoza, né? A gente já viu o René Descartes e agora o Baruch de Spinoza. Delineou com maior precisão as questões éticas na obra Ética, publicada em 1677. Ele fixou como parâmetro de definição o que é bom ou mal, as necessidades e interesses humanos, inserindo a razão como elemento capaz de frear as paixões, permitindo alcançar o prazer e felicidade. Então ele vai dizer que a ética está baseada nessa moderação entre a razão, né, e a fé. Né? E somente com esse equilíbrio é que a gente vai frear aquilo que é ruim, aquilo que não é necessário a gente. Lembrando, né, pessoal? A gente viu o Baruch de Spinoza lá no segundo bimestre. É interessante notar que também para Spinoza, o amor intelectual a Deus é garantia da virtude, esta definida como a própria felicidade divina da contemplação da totalidade do universo mental e físico, através da natureza divina, sendo ela inata. Né? Então, segundo o Baruch de Spinoza, é ter esse equilíbrio. Deus é o equilíbrio. Né? E a gente só fazendo esse equilíbrio é que a gente vai ser ético. E agora a gente vai ver, né? E é que eu coloquei para vocês o que é inato. Né? Inato é aquilo que nasce com a gente. Né? Que segundo que a gente viu lá na Grécia Antiga com os filósofos, né? Principalmente com os gregos, que é algo inato, é aquilo que nasce com a gente. E os modernos, que a gente vai ver agora, eles vão discordar disso. Né? Então vamos lá. Os empiristas adotaram uma postura diferente, apesar de não totalmente desvinculado da metafísica, porém mais próximo da política e do contexto padronizador do comportamento coletivo. Então, quais são os principais racionalistas que a gente viu aqui? René Descartes e o Baruch de Spinoza. E agora a gente vai ver os empiristas. Thomas Hobbes forneceu a base de sustentação para o Estado absolutista, ligando a monarquia com a vontade de Deus, mas defendeu a ideia de que a natureza humana é desonesta, solitária e violenta, expressa pela máxima o homem é o lobo do homem. Ele já vai discordar um pouco do René Descartes e do Baruch de Spinoza. Como consequência, seria necessário organizar a sociedade, estabelecendo um contrato social para eliminar a guerra de todos contra todos, fortalecendo o Estado para reprimir a maldade humana. Ele diz que vai ter que ter esse contrato. Né? A aplicação ética estaria fixada na figura do cidadão. Ó. Tá vendo? Vou botar aqui. Ó. Vou até marcar para vocês de azul, para que vocês entendam, né, o pensamento do Thomas Hobbes. A aplicação da ética, né, estaria fixada na figura do cidadão, o qual, para entregar-se à sociedade, precisaria refletir sobre si mesmo e seu papel coletivo. Né? Interessante, né? Influenciado por essa concepção, o outro empirista que a gente vai ver agora é o John Locke. Retomou o conceito de contrato social como um limitador do poder absoluto da autoridade, promovendo a felicidade através da garantia de liberdade individual restrita. David Hume, né? A gente vai ver agora o outro, né? O outro empirista, né? David Hume, também completou a concepção de Hobbes, afirmando que as ideias inatas não existiam, sendo regras compostas pela experiência, exigindo a padronização de comportamentos éticos a partir daquilo que fosse útil e prazeroso para a maioria. Portanto, a ética moderna, a despeito de ainda vinculada com a religião, começou a tentar sobrepujar a moral, resgatando discussões presentes na antiguidade, avançando alguns passos rumo à vinculação com a liberdade. Entretanto, foi pensada como instrumento de sustentação do poder do Estado perante a vida coletiva e individual. Né, pessoal? Então aqui, hoje, na nossa aula, a gente viu o que é ética na Idade Média e seus principais pensadores. Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. E a concepção ética da Idade Moderna, que a gente viu os principais pensadores, baseado em duas correntes filosóficas, os racionalistas, René Descartes e Baruch de Spinoza, e os empiristas, né, que a gente viu Thomas Hobbes, John Locke, né, e o David Hume, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver a ética contemporânea. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês mandam para mim no privado, né, pelo WhatsApp, e também pode colocar lá também no Classroom, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido as concepções éticas desses dois períodos, tá bom? Que são muito, muito interessantes para que a gente possa compreender a ética na contemporaneidade, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me fazer. Estou aqui para ajudar vocês e a escola também, tá bom? Aí, para finalizar, vocês viram que é muito interessante a gente entender, né, essas concepções éticas, né? Para que a gente possa entender a nossa cultura hoje, para que a gente possa entender a nossa realidade hoje, né? Como a gente
o nosso conhecimento é fruto, né, desses pensamentos, tá bom? Então, qualquer coisa, nós estamos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, uma boa terça-feira e até a próxima aula, se Deus quiser. Estamos aqui para ajudar. Até mais, segundo A e segundo B, né? Um abraço. Até mais.